Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar dando uma explicação de uma introdução sobre o componente chamado capacitor, certo? Bom, para quem não sabe, o capacitor ele é um componente onde a gente consegue fazer um armazenamento de corrente elétrica através de um campo elétrico por um limitado período de tempo, ok? Ele é como se fosse basicamente uma bateria, certo? Só que por um tempo bem curto a gente consegue armazenar a carga. E ela é uma essa curva de descarga a gente chama de é uma descarga exponencial, ou seja, quanto menor é a capacidade desse capacitor, mais rápido ele vai descarregar, ok? Bom, vendo assim no simulador, como a gente pode estar aprendendo mais sobre esse componente? Bom, esse componente a gente pode vir aqui, certo? A gente pode estar aqui capacitor, todas as categorias. A gente vem aqui em animado, tem essa função aqui, certo? Isso aqui é mais interessante para quem está começando. Bom, para ficar mais explícito, a gente pode colocar aqui um LED. Pode ser um LED animado, para ficar mais fácil também, colocar um verde. Resistor, limitador de corrente para o LED, no caso padrão de todos os LEDs, né? E um botão para acionamento. Coloquei isso aqui, não é para ter colocado isso aqui não. Tá. Bom, então nosso projeto é simplesmente uma demonstração da função do capacitor em um circuito. Bom, vamos pegar aqui uma bateria, para ficar mais fácil de você entender. Uma ativa. Vamos colocar aqui a bateria, certo? Note que a gente tem aqui o polo positivo e aqui o polo negativo, ok? Pode se renomear o componente, vou colocar aqui como bateria. A gente vai ter nessa bateria um capacitor em paralelo a ela, certo? Ligando aqui a parte positiva e aqui na parte negativa, ok? Quando a gente tem um capacitor, a gente quer que ele descarregue essa energia, esse campo elétrico que ele tem em uma carga, essa carga tem que estar em uma ligação em paralelo a ele. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre ligações paralelas em série e mista, tá? Vou fazer um vídeo, acho que o próximo que eu vou fazer vai ser isso aí. Então, vamos fazer uma ligação paralela aqui com esse capacitor. A gente pode colocar, como é só um LED, a gente pode colocar um resistor de 250 ohms só para limitar a tensão nesse LED aí, tá? Temos aqui o nosso LED. O catodo tem que estar em sentido ao negativo da nossa bateria. E o anodo vai no resistor de pull-up, que é o nosso limitador de corrente. A fonte pode ser de 12 volts mesmo, não tem problema. O capacitor, aqui que está a grande sacada do capacitor. O capacitor, para quem não sabe, ele tem uma unidade de medida. Vou colocar para vocês aqui, ó. Para quem não sabe, a unidade de medida do capacitor é o farad, ok? Então, quando a gente tem aqui em um circuito e a gente vai dimensionar um capacitor, ele tem 1000 farad, o que acontece? Ele vai armazenar 1000 farad de campo elétrico e vai descarregar essa energia aqui na nossa carga. Eu esqueci de colocar o botão aqui para explicar, para mostrar a descarga dele. Isso aqui, gente, que eu estou fazendo, ele é mais fácil de você ver e entender na prática, tá? Como eu não tenho esse componente aqui no momento, então estou fazendo no simulador, tá? Quando eu tiver, eu vou fazer na prática e vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de entender. Aqui eu vou colocar capacitor mesmo, não tem problema. E aqui o nosso LED.
Aqui eu vou colocar resistor limitador. Bom, o que acontece nesse circuito aqui? Só faltou aqui o ground aqui. Tá. Quando dá play aqui, o que acontece? Ele não vai carregar, porque eu não coloquei a tensão aqui. Deixa eu colocar aqui... Só baixar, colocar um valor comercial, 470 microfarad. E a tensão dele pode ser de, vou colocar 9 volts. Quando eu dou play aqui no circuito, note que ele liga o LED, certo? Quando eu desligar esse circuito, ele vai apagar um pouco mais rápido, mas ele vai apagar. Você percebeu que ele deu uma piscada bem contínua até ele desligar. Vou fazer de novo para vocês verem. Ó. Presta atenção na luz do LED aqui. Vocês viram que ela apagou, né? Se eu aumentar essa capacitância aqui, que é o farad, colocar aqui, por exemplo, igual estava antes, colocar uns 1000, ele vai demorar mais para descarregar, ou seja, a luz vai ficar um pouco mais acesa, ela vai demorar mais para apagar. Então, ó, dando play, carregar o capacitor, carregou, quando desligar, note que ela ficou um pouco mais de tempo aqui, até que tem um pouquinho de carga no capacitor ainda. Se eu colocar aqui agora um outro capacitor, para quem não sabe, existe associação de capacitores, certo? Quando eu tenho dois capacitores em paralelo, a capacitância deles se soma. Ou seja, se eu tenho um capacitor em paralelo com o outro, e eles estão na carga, eles vão somar a capacitância. No caso aqui eu tenho um capacitor aqui de 9, eu vou colocar também outro de 9 aqui para não ter erro no cálculo da tensão. Os dois são de 1000 farad, né? Esse F não precisa colocar, tá? Tô colocando só para ficar mais preciso aqui. Quando dá play, o que vai acontecer? Eu vou carregar aqui os dois capacitores, carregou eles. Quando eu abrir o circuito, eu acho que demorou bem mais tempo aqui para ele desligar. Agora eu vou colocar um valor que é meio que não se usa muito. Eu vou colocar aqui 2000 farad. Como é simulador, é só para ficar bem clara a explicação dele aqui. Então ele vai demorar 4 vezes mais, porque eu tinha 2 microfarad. É 1 microfarad, né? Ao todo tinha 2, ou seja, agora como são 2 mais 2, são 4. Então 4000 microfarad. Quando eu dar play aqui e carregar os capacitores, ele vai acender o LED. Porém, quando eu desligar, ele ficou muito mais tempo ligado do que antes. Já tem um pouco de carga lá, agora sumiu já. Bom, essa é a função do capacitor, né, para quem não sabe. Né? Então você viu que ele somou aqui as duas capacitâncias. Né? Se eu colocasse mais outra, ia somar, até que chega aqui que a gente chama de banco de capacitores. Né? Bom, para que se usa o capacitor? O capacitor ele tem essa função, como eu mostrei para você, de armazenar energia, mas ele tem uma função mais interessante que a gente chama de filtro. Né? Eu vou estar fazendo uma aula futuramente, vocês vão aprender sobre tensão de Ripple. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ah, mas aqui não vai ter. Eu vou mostrar para vocês também depois sobre tensão de Ripple, que é quando a gente vai ter uma fonte de corrente alternada, a gente vai converter ela para corrente contínua, que é uma fonte de bateria. Vai fazer como se fosse uma fonte mesmo. Só que nessa fonte, entre a carga e a ponte de diodos, eu tenho que ter um capacitor ali para ele funcionar como filtro. Tá? E é justamente isso, ok? Que é a função dele. Bom, sobre o capacitor é basicamente isso, não tem muito a explicar. A função que ele só faz é essa, ele armazena energia, certo? O que vai determinar se ele armazena mais ou menos é a sua capacitância. Outra coisa também que vale atentar é o seguinte, o capacitor ele tem tensão, certo? No caso aqui eu coloquei 9, já está errado, por quê?
Porque essa tensão que eu coloquei de 9 aqui é a tensão de trabalho dele. Tá vendo aqui, ó, working. Tensão de trabalho, ou seja, ele vai trabalhar no máximo 9 volts. Como eu tenho aqui uma fonte de 12 volts aqui, se eu tivesse na prática mesmo da bancada, ele poderia estourar na minha cara esse capacitor, tá? Estaria acima do limite dele. Claro que varia de componente para componente, fabricante para fabricante. Mas é bom sempre respeitar isso aqui, tá? Nunca é bom ultrapassar, tá bom? No caso aqui, como eu tenho uma bateria de 12 volts, eu poderia usar aqui um de 24, né? Ou também um de 12 também seria ideal, mas estaria bem acima do limite. Olha só o que acontece quando eu coloco 2 de 24. Vai acontecer um efeito meio que interessante aqui. Se eu der play, note que ele levou um pouquinho mais de tempo para carregar, certo? Quando eu solto aqui, ele vai descarregar também, ok? Mas na prática, agora ele descarregou tudo, tá vendo? Por que aconteceu isso aqui? Porque minha tensão de trabalho ela é de 24 volts. Minha bateria é 12, ou seja, supondo que ele leva meio segundo para carregar numa tensão de 12 volts, um capacitor de 24, certo? Supondo que ele leve meio segundo, se eu tivesse aquele capacitor lá com 9, ele levaria a questão de 1 milissegundo, certo? Então seria bem mais rápido. Então, assim, como esse aqui é um capacitor de simulação, ele não tem polaridade, tá? Mas o capacitor na prática mesmo ele tem, tá? Eu vou pegar um para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar um capacitor eletrolítico aqui. Aqui, ó. Vou pegar qualquer um aqui. Ó, 100 microfarad, tá vendo? Esse aqui é a tensão de trabalho, 6.6. Deixa eu pegar um de 10 aqui. Na verdade, 470. Isso aqui são SMDs, né? Mas não tem problema aqui. O que eu quero que vocês vejam aqui é mais o design dele. Tá ótimo isso aqui. Ó. O que eu tenho aqui nesse capacitor aqui? O que eu tenho aqui é o seguinte. Tá vendo essa linha tracejada aqui? Essa parte aqui, essa placa aqui tracejada, é justamente o terminal que eu conecto no ground. Certo? Que tem uma representação desse símbolo aqui. E o que não tem, que é todo branco aqui, ele vai na parte positiva da minha fonte ou do meu projeto, que seja, certo? Basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Aí aqui, como é simulador, eu posso alterar aqui, né? Na vida real não tem como, né? Mas deixa eu pegar para vocês aqui um capacitor aqui, quer ver? Vou pegar aqui um de 24 volts, 470 microfarad. Vou pegar umas imagens aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse aqui tá perfeito. Deixa eu ver. Não. Aqui, esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem essa linha tracejada aqui, esse sinal negativo. Esse sinal negativo aqui, gente, ele justamente é esse aqui. Certo? É esse terminal aqui. Corresponde a esse. Então, o outro terminal lá, que é esse aqui onde eu tô o mouse, é o positivo. Então é negativo e positivo. Então ele tem polaridade, tá? Se eu ligar ele invertido, ou seja, se eu colocar ele assim, ó. Deixa eu inverter aqui. Se eu ligar ele assim, o que vai acontecer? Ele vai estourar o capacitor, tá? Depende da tensão que eu estiver trabalhando, do fabricante e tal, mas ele vai estourar. Pode demorar mais ou menos, por questão disso, mas ele estoura, tá? Então tem que prestar atenção na hora que for fazer o projeto, né? For inserir inserir o capacitor no seu projeto, tem que prestar atenção no terminal dele, beleza? Bom, então basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou fazer um vídeo agora sobre ligações em série e paralelo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!